E assim, existem inconsistências no Novo Testamento? O que você acha? Pois bem, então vamos lá. Vamos analisar uma passagem de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 13 a 20. E a gente vai ver, essa carta de Pedro, a gente uma hora vai fazer um vídeo só sobre ela também, tudo bem? As duas cartas de Pedro. Mas vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje eu quero comentar aqui uma tentativa, tá, do professor a questionar o apóstolo Paulo. Porém, quando ele tenta questionar o apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele começa questionando o apóstolo Pedro. Então você vê que o objetivo não é só questionar Paulo. Ele questiona, na verdade, todo o Novo Testamento. Você vai ver ele fazer isso. Ele vai negar todo o Novo Testamento, tá, gente? Então, muito cuidado, porque ele já deu sinais disso muitas vezes, negando muitas coisas do Novo Testamento. Então, o foco dele não é Paulo. Ele ataca Paulo principalmente porque Paulo ele tem a maior parte das cartas do Novo Testamento. Se ele derruba Paulo, ele derruba os outros. Basicamente é isso. Então, vamos ver o que ele diz aqui e a gente vai comentar, tá? Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre se a gente pode ou não, se deve ou não, questionar eventualmente um profeta ou um apóstolo. Pois bem, ou dito apóstolo, para ser mais claro. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, a gente tem que ser honesto aqui, vamos fazer uma análise honesta. Eu te faço a pergunta, você pode responder honestamente, tá? E assim, existem inconsistências no Novo Testamento? O que você acha? Pois bem, então vamos lá. Vamos analisar uma passagem de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 13 a 20. Servos, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos seus senhores. Não somente aos bons, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Se sujeitai aos maus. Está dizendo lá, vamos continuar lendo. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Presta atenção. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se está fazendo bem, e sois então afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem aqui. A gente vê em algum momento, numa carta, Paulo dizendo que nada que a gente possa fazer pode agradar o Criador, certo? Na outra carta agora, de Pedro, que a gente sabe que não foi escrito pelo apóstolo Pedro, certo? Diz que é agradável para o Criador se a gente sofrer injustamente. Primeira coisa, ele começa pegando o texto de 1 Pedro, tá? Capítulo 2, a gente vai analisar esse texto. Mas aí ele tenta fazer um argumento, olha que perigo, gente, olha que perigo, tá? Ou essa pessoa não sabe argumentar, né? Ou ele é muito desonesto e o povo que segue ele é difícil de cabeça, né? Muita dificuldade para entender, raciocinar e argumentar em cima das coisas. Então, você tem que ouvir o que o tal professor diz e você tem que saber analisar. Você tem que prestar atenção. O povo hoje, assim, é um grande número, né? Assim, da geração de hoje, tem dificuldade, tem analfabetismo funcional. Então, olha o que essa criatura aqui faz. Ele diz, ele lê o texto de 1 Pedro. Depois ele diz assim, ó. Numa carta, o apóstolo Paulo diz que nada podemos fazer para agradar a Deus, que agrade a Deus. E na outra carta ele diz que agrada a Deus se nós formos injustiçados e sofrermos. O que tem uma coisa com a outra? Primeiro, o que ele diz primeiro, numa carta, Paulo diz que nada podemos fazer para agradar a Deus. Eu quero saber de onde que ele tirou isso. Qual é o texto que ele está comparando? Ele não compara o texto. Ele não pega um texto de Paulo para colocar aqui para comparar. Ele simplesmente ele joga assim, ó. Numa carta diz assim. Diz o quê? Ele nem especifica o que diz. Não dá para saber nem de que texto ele está se referindo. Essa é a desonestidade. Quando o cara quer argumentar e ele joga, ele faz uma comparação. Ele pega o texto e o outro ele fala, porque diz em algum lugar alguma coisa. Esses falsos mestres, eles gostam de fazer isso. Porque entende-se
criam nisso, diziam aquilo, mas ele não diz exatamente, ele não pega a fonte para dizer. Então aqui temos um problema, um desonesto tentando argumentar e negar a escritura. E é muito fácil rebater o argumento dele aqui. É tão simples, mas sei lá, né? Tem gente que não entende, não conhece a palavra, então vamos lá, vamos para a palavra, né? Vamos ouvir aqui o que ele está dizendo, que eu vou mostrar para vocês algo muito importante. Faz sentido? Numa carta diz que nada que você possa fazer vai agradar o Criador. Na outra carta diz que se você sofrer injustamente, o Criador vai ficar feliz. Tá vendo? Se você sofrer injustamente, o Criador vai ficar feliz. Olha que safadeza. Isso é safadeza, gente. É safadeza. Mas peraí, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Eu vou pegar o contexto. Ele leu até o versículo 20. Ele diz: por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. E ele não para por aqui. Pedro continua falando. Porque para isto sois chamados. Sim, para isto sois chamados. Desculpa, pessoal. Para isso sois chamados, tá? Quem prega um evangelho de flores não entendeu o evangelho de Cristo. Mas o evangelho de Cristo é chamar também para ser odiado e sofrer pelo nome de Jesus. Ele diz: para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Sim, vocês vão seguir e vão sofrer como ele sofreu. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Só que assim, Pedro está dizendo uma besteira. Será que Pedro está falando contra o evangelho de Jesus? Será que Jesus pregou outra coisa? Não. Mas vamos ouvir aqui mais um pedacinho, vamos ver a explicação dele aqui. O que você acha? Qual carta está errada? Ou as duas? Pensa um pouquinho aí. Faz sentido? Veja bem, o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, disse o seguinte: se o seu filho pedir um pão, você daria uma pedra? Não, você daria um pão, certo? Por quê? Bom, é seu filho, né, basicamente. Agora ele diz assim: imagine o pai. Se vocês que são maus fazem o bem pro seu filho, imagine o pai que está no céu, se ele não faria o bem para você, né? Então, veja bem, esse é o pai que está no céu, que é o bem dos seus filhos. E aqui vem uma carta dizendo que o que é agradável para o Criador seria a gente sofrer injustamente. Oh, meu Deus do céu, gente. Tá vendo como é que distorce o texto bíblico? Jesus disse: se o seu filho pedir um pão, você não dará uma pedra, né? Se pedir um peixe, não dará uma serpente, um escorpião. Mas vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo a quem pedir. Jesus, ele não promete vida boa e riquezas. Ele promete o Espírito Santo para os filhos que pedirem. Por quê? Porque o Espírito Santo é tudo que você precisa. Jesus também fala lá em Mateus 6, tá? Que o Senhor sabe das nossas necessidades, né? Olha os passarinhos no céu. Eles não plantam, não cegam, não guardam em celeiros, mas o Pai
o Pai que está no céu, que cuida deles e que provê para eles o alimento todos os dias. Quanto mais a vocês, que valem muito mais do que muitos passarinhos, né? Então não andeis ansiosos por coisa alguma, certo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele promete a provisão das nossas necessidades. O Senhor não nos faz passar necessidades, a não ser que sejam momentos de provação e de amadurecimento que o Senhor trabalha na nossa vida, tá? Porque existem momentos, como Jó, por exemplo, passou por momentos de muita luta, privação, mas era para aperfeiçoá-lo, para dar a ele uma experiência com Deus, tá? Deus, ele não faz as coisas simplesmente porque ele se agrada em nos ver sofrer. Não, ele não se agrada em nos ver sofrer. Porém, é agradável a Deus que nós soframos injustamente, porque isso nos trará um peso de glória, isso nos trará um galardão. Por quê? Porque os judeus, eles têm essa ideia de que quanto mais rico ele é, quer dizer que ele é muito abençoado. Lembra do jovem rico? Quando o jovem rico fala, bom mestre, não é? E quando Jesus desafia ele, chama ele, e ele se nega, ele se entristece, porque ele tinha muitas riquezas, ele não queria abandonar tudo, então ele vai embora. Jesus diz assim para os discípulos: dificilmente um rico entra no reino dos céus, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos dizem o que para Jesus? Jesus, então quem pode salvar-se? Ou seja, se um rico, que por ser rico ele é abençoado por Deus, porque existia essa visão, se um rico, né, que ele é rico porque Deus abençoou, porque ele está fazendo a vontade de Deus, ele não vai ser salvo, imagina os pobres então, né? Então ninguém pode salvar-se. E Jesus diz o quê? Para o homem isso é impossível. O quê? Salvar-se! Para o homem é impossível salvar-se. Ou, acorda, o homem não se pode salvar sozinho pelas obras da lei. Tá? Mas Jesus diz, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E é por isso que ele veio para pagar pela nossa salvação, pelo nosso resgate, né? Então, vamos ouvir mais um pedacinho aqui, depois eu pego outro texto para vocês. Tudo bem, você pode pegar e usar a filosofia que você quiser para explicar isso. Não tem problema. Se eu estou tentando entender, uma carta diz que nada que a gente possa fazer agrada o Criador, mas se a gente sofrer injustamente, agrada. Como é que fica? De novo, ele pega aleatoriamente uma frase que eu não sei de onde ele tirou. Uma carta de Paulo diz que nada do que nós façamos, nada do que podemos fazer agrada a Deus. Que frase é essa? Da onde você tirou isso, criatura? E o que essa frase também não tem nem sentido com o que está sendo dito aqui em 1 Pedro. Ele faz um discurso completamente ilógico. E o povo aqui engole, gente. Vocês não têm nem raciocínio lógico, não? Pelo amor de Deus. Pois bem, então pensa aí. Então vamos lá. Agora vamos chegar no ponto que a gente não pode nem falar. Só pode falar se for para falar o bem. Porque todo mundo pega trechos das cartas de Paulo. As pessoas evitam pegar o Sermão da Montanha. O que o Messias falou com a boca dele, as pessoas não querem colocar na internet, mas as pessoas evitam pegar o Sermão da Montanha. Então vamos lá de Sermão da Montanha, professor. Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pois é, professor, você nunca leu o Sermão da Montanha? Né? Ou você é tão desonesto que você... Cara, não, porque agora isso é burrice. Pra mim isso é burrice. Ele tá falando de 1 Pedro, que é agradável a Deus que nós soframos injustiças, né? Fazendo o bem, soframos e sejamos perseguidos, né? Porque o Senhor tem um galardão para nós. E aí ele cita, ele ainda tem a coragem de ser... Pô, pelo amor de Deus, cara. Você tem a coragem de citar o Sermão da Montanha? Eu acho que você não conhece nem Sermão da Montanha, você nunca leu a Bíblia direito. Você pega, o que você cita no teu canal é só coisas que você viu em algum lugar. Você repete igual um papagaio, alguma coisa que você está vendo em algum lugar. Você nunca leu a Bíblia. Você nunca leu. Tá? E aqui, ó, Jesus dizendo: vocês são bem-aventurados se sofrerem perseguição por minha causa. Mas não acabou não. Você quer mais palavras de Jesus falando sobre isso? Tem mais. Tem mais. Aqui, ó, em Mateus 24, Mateus, você não gosta de matitiarro? Pois é, Mateus 24, e no versículo 9, ele diz assim, ó, olha que interessante. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Palavras de Jesus, tá? De Yeshua HaMashiach, tá? Palavras dele. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quanto falso profeta no YouTube, né? Pois é, olha só, não acaba não. Você quer mais? Tem mais, tem mais. Lucas capítulo 6, versículo 22, diz assim, ó: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, ou seja, alegrai-vos. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Pois é. Mas tem um negocinho interessante aqui, quer ver? Ele continua no versículo 24, ele diz assim, ó: mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais, falsos profetas. Então os falsos profetas, eles eram aplaudidos, né? Aplaudidos, né? Porque eles diziam coisas que o povo queria ouvir, né? Pois é. Vamos lá. Então, conclusão, gente. Conclusão. Quando, vou lá em 1 Pedro de novo, ele diz: porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Ou seja, se vocês sofrem um castigo que é justo, vocês não terão uma glória. Mas se vocês sofrem injustiça, são afligidos, né, e sofreis, isso é agradável a Deus. Por quê? Porque Deus reserva um galardão muito grande para vocês.
porque para isso sois chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então, meu querido, acorda. Para de ouvir esse tipo de falso profeta e falso mestre. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Não dá, gente. Como que ainda tem gente que nem lê a Bíblia e segue uma criatura dessa? Como que ainda tem gente? Ele não tá negando só Paulo. Acorda. Ele quer negar Paulo, ele quer negar Pedro, ele quer negar Tiago, ele quer negar João. Por quê? Porque é um judeu que não creu em Cristo, ele quer negar a Cristo e ele quer fazer você negar a Cristo. Você duvida? Mas é esse o objetivo dele. Eu alertei alguns anos atrás e muita gente me atacou, né? E muita gente saiu do canal até com raiva de mim, né? Mas aí hoje estão tipo, agora eu tô vendo que ele tá desviando, falando coisas estranhas. Não, querido, não. Ele sempre falou. Só que você só tá vendo agora porque tá escancarado. Porque você tem que escancarar a coisa demais para você ver, né? E ainda, mesmo assim, ainda tem gente enganada seguindo isso aqui. Então, queridos, vocês querem saber quem é que domina o mundo e quem é que tem um interesse maior em fazer as pessoas negarem o nome de Cristo? Pois é. Então, esses poderosos que dominam o mundo são os mesmos que mandaram esse personagem para influenciar o pessoal que se acha, se crê desperto e não é desperto coisa nenhuma. Estão caindo num engano muito maior do que aquele engano que talvez tinham num sistema religioso. Estão agora negando a Escritura e estão a ponto de negar a Cristo, né? Então, despertos não. Estão mais dormentes do que estavam antes. Sempre foram. Então, desperta. Ainda há tempo de despertar, tá? Deus abençoe vocês, pessoal. Fiquem com Deus.